tecnologia e inovação. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco para abordar essa questão importantíssima para a vida das empresas, o Dr. Guilherme Marco de Lima. Ele é vice-presidente da ANPEI, é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Participa da entrevista o jornalista Davi Merick. Dr. Guilherme, vamos avançar um pouquinho. Eu queria falar um pouco dos estímulos. Quer dizer, que estímulos existem nas três esferas, municipal, federal e estadual, para que a pessoa invista, para que o empresário invista em inovação tecnológica? Começando pela federal, então, existem agências de fomento à inovação. As mais comuns ou mais conhecidas são FINEP e BNDES, mas também existem mecanismos ligados ao CAP-CNPq, entre outros, e que podem ser divididos em fonte de recursos e também tipo de desembolso. Ou seja, recurso reembolsável, o famoso empréstimo para atividades de inovação, e esse empréstimo é subsidiado, recursos não reembolsáveis de subvenção econômica, recursos de incentivo fiscal, enfim, uma série de incentivos. A nível estadual, o mais comum são as fundações de amparo à pesquisa. Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa, por exemplo, de Minas Gerais, onde ela busca, através de cooperação com empresas, fazer programas de inovação que atendam aquela empresa. Então, se estabelece 5, 10 anos de cooperação e dentro disso se faz projetos de pesquisa que tenham interesse para a empresa e para o governo a nível estadual. A nível municipal, tem? Muito pouco. Existem incentivos para parques tecnológicos, incentivos pontuais, mas não é comum a nível Brasil. Nem em São Paulo? Quando se fala de incentivos, por exemplo, a empresa que se instala em parques tecnológicos, existem sim incentivos ligados ao ICMS. Quando a gente fala de atração de centros de P&D, também existem incentivos a nível municipal, mas eles são muito mais pontuais do que os recursos estaduais e federais. A pesquisa de inovação tecnológica do IBGE diz que das 90 mil empresas com mais de 10 mil funcionários, apenas 5 mil fazem pesquisa e desenvolvimento de forma contínua no Brasil. Que estímulos poderiam ser adotados para que essas 85 mil empresas, que são empresas de grande porte, vamos dizer assim, poderiam entrar nessa seara? Acho que uma série de incentivos, a começar pela questão empreendedora e intraempreendedora das empresas. Eu acho que isso precisa ser trabalhado a nível de gestão e também de formação. Então, grades curriculares que tragam esse assunto à tona. A gente pode falar de ampliação efetiva dos recursos de fomento, maior prazo ou políticas de inovação ligadas ao programa de inovação da empresa. O que eu quero dizer com isso é não incentivar algo pontual de uma empresa, mas tentar entender o curto, médio e longo prazo daquele desenvolvimento que a empresa quer se desenvolver e com isso fomentar essa cadeia. Enfim, eu acho que uma série de incentivos pode ser trabalhados nessa magnitude, mas sempre olhando o longo prazo para que a empresa possa efetivamente inovar do início, meio e fim do processo. Dessas 90 mil empresas, certamente tem algumas que devem falar, mas na minha área eu não preciso de tecnologia. Na opinião do senhor, qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer setor, precisa investir em tecnologia ou tem algum ramo que pode se dar o luxo de não investir em tecnologia nenhuma? Eu não diria ramo, eu diria perfil de empresa que quiser trabalhar efetivamente com base custo, ou seja, sem menor diferenciação do produto em relação à concorrência, e isso acontece bastante, por exemplo, com China. E se essa empresa quiser ir nessa linha, vai ter competidores a nível mundial bastante fortes. Quando a empresa precisa de alguma forma de diferenciar o produto ou o processo para ser competitiva no mercado, essa competitividade passa, sem dúvida nenhuma, por inovação. A ANPEI tem um programa de alavancagem tecnológica. Como é que é esse programa? Como é que ele funciona? Esse programa é em parceria com o SEBRAE e o que ele busca é capacitar as pequenas e médias empresas para a inovação, ajudando a reduzir o custo do produto, ajudando a aumentar a produtividade, ajudando a torná-la mais competitiva no mercado. E esse programa, especificamente, está na segunda fase já com o SEBRAE, mobilizando uma série de micro e pequenas empresas para inovarem e serem mais competitivas. Dá um exemplo para a gente entender. Uma microempresa do setor têxtil, por exemplo, ou do setor de artesanato, calçadista, chega e procura vocês, eu quero fazer essa inovação técnica, quero entrar nesse programa de alavancagem tecnológica. Como é que faz? Ele tem que trazer tecnologia ou vocês têm uma busca, tem um sistema que ele pode recorrer? Como é que é feito? Esse programa específico é de capacitação. Então, são workshops, são eventos promovidos... É um curso, né? Promovidos pela ANPEI, SEBRAE. Mas já voltado para o setor que ele pediu? Do setor dele ou é uma coisa genérica? Não, ligados a grandes setores. Por exemplo, calçados, por exemplo, têxtil.
Vocês parecem que têm cooperação com outros países também, né, nessa área e tal. Quais são as grandes cooperações da ANPEI? O que o empresariado brasileiro, por exemplo, pode esperar se ele tiver interesse numa tecnologia da Itália, da França? Como que a ANPEI poderia trabalhar nesse sentido? A ANPEI trabalha com as co-irmãs internacionais, então Estados Unidos, Europa, Coreia, que a gente citou aqui, Japão, entre outras. E o grande objetivo dessas parcerias é benchmark industrial. Então, facilitar a interação entre uma empresa brasileira e uma empresa desses países para que possa haver um intercâmbio de conhecimento e, consequentemente, um intercâmbio também de venda ou não de produtos ou processos. Vocês fizeram recentemente com o quê? Israel e Espanha fez? Tem um acordo de cooperação. Como que são esses acordos? Fala um pouquinho e quais setores que eles estão voltados. Tá. O acordo de cooperação Brasil-Israel, uma iniciativa do MDIC, e a ANPEI está apoiando essa iniciativa, o Ministério da Indústria e Comércio. E ele tem por objetivo identificar uma empresa de Israel, uma empresa do Brasil e as suas agências de fomento entram no processo para diminuir o risco técnico e financeiro, ou seja, aportam recursos para que esse processo possa ser desenvolvido com menor risco para o empresário brasileiro e, no caso de Israel, e o mesmo vale para a Espanha. Então, existem iniciativas similares onde se faz esse matchmaking entre empresas. E que setores esses dois acordos? Pegam qualquer setor? Os dois são amplos e abertos, basta que as empresas brasileiras identifiquem nas empresas israelenses potenciais parceiros para desenvolver pesquisa e produtos, não necessariamente uma pesquisa, mas pode ser um produto para o mercado brasileiro e o mercado internacional. Quando se fala em nova tecnologia, a gente fala também em questão de recursos, né? Porque às vezes o empresário não tem recurso para investir numa nova tecnologia. Ele sabe que aquela tecnologia é vital para o negócio dele, ele vai ganhar um poder concorrencial muito grande, mas ele não dispõe dos recursos. Que mecanismos financeiros existem hoje no Brasil, públicos e privados, para atender a essas empresas? Quando a empresa sabe o que quer desenvolver e entra nessa questão do risco financeiro, porque ela tem noção da parte técnica, o caminho a ser desenvolvido, ela deve buscar as agências de fomento, conseguir de uma maneira direta. BNDES, FINEP, entre outros. E privado tem alguma aqui? Privado existe sim os que chamam de seed money, ou os fundos de venture capital, que são recursos aportados para empresas nascentes principalmente, onde se investe em busca de uma tecnologia, de uma potencial empresa que vai ser desenvolvida. Qual é a taxa de juros que se cobra normalmente nessas operações? Quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de recursos reembolsáveis, hoje, ligados à inovação, variam de 4% a 8%. Ao ano? Ao ano. Sim. Esse recurso geralmente tem um período de carência de 20 meses, quando, por exemplo, o ProInova da FINEP. É muito abaixo da Selic, né? Muito abaixo da Selic, muito abaixo das taxas aplicadas no mercado. E é uma forma de subsídio do governo ao processo de inovação brasileiro. Então, ou seja, você não vai ter nenhuma linha de financiamento dessa que vai bater na taxa de 40% dos juros de mercado, né? Não. Todas essas linhas estão com taxas de juros bem menores. Bem menores, mas elas estão ligadas à inovação. Quando eu falo inovação, geralmente é atrelada ao intangível, ou seja, pagamento de pessoas, pagamento de recursos para inovar. Quando a gente fala de linhas, piloto, equipamentos, bens tangíveis, aí as taxas são maiores, mas ainda assim subsidiadas. Vamos falar um pouquinho da relação entre inovação e sustentabilidade. Quer dizer que hoje há uma preocupação geral e a empresa ela vai, até para ela se apresentar, ter uma imagem boa perante o seu consumidor, ela tem que ter essa preocupação com a sustentabilidade. Então, entre inovação e sustentabilidade, qual é essa relação que existe? É direta e eu diria que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta pelo seguinte: hoje quando a gente fala de recursos alocados a nível mundial, é praticamente impossível imaginar um mundo crescendo sem inovação tecnológica através de sustentabilidade para que não haja tanto impacto. Dá um exemplo, hoje a gente fala que 2/3 da população mundial vive com $3 mais ou menos dia. 2/3 da população. Se essa população ingressasse no mercado consumidor da maneira atual, a gente precisaria 10 vezes mais recursos naturais só para suportar isso. Algo que é totalmente incabível, dado os problemas que já acontecem, que a gente já percebe hoje de impacto ambiental no mundo. Então, sustentabilidade tem que estar atrelada à inovação, ou a inovação à sustentabilidade, de maneira a trazer uma maior competitividade. Mas as empresas já estão atentas para isso? Quer dizer, há uma sensibilidade para que ela, na hora de buscar inovação, ela tenha a preocupação de que essa inovação seja compatível com a sustentabilidade?
É um desafio, mas é um desafio que tem que ser perseguido. Eu acho que esse assunto está cada vez mais forte no tema inovação para a sustentabilidade, e precisa se buscar para que haja efetivamente competitividade. A inovação sem a sustentabilidade, falando de sustentabilidade ambiental, ela não vai trazer uma competitividade efetiva no médio e longo prazo. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte, que para você concorrer no mercado internacional, no mercado nacional, tiver uma concorrência forte, sem inovação, a pessoa está fadada a ir para o brejo, vamos dizer assim. Agora, a gente poderia afirmar que uma pessoa que tenta incorporar uma inovação que aumenta a produtividade, mas se não estiver amparado na sustentabilidade, ele também não vai concorrer, é isso? A tendência é essa, ainda não, essa premissa não é tão forte quanto a primeira, mas a tendência é essa. Quando a gente fala de Europa, por exemplo, os produtos, quando uma empresa brasileira quiser exportar para aquela região, precisam de atributos de sustentabilidade. Por exemplo, existem legislações que impedem determinados produtos ou componentes de ser vendidos, comercializados naquela região, mas também o próprio apelo ambiental, que hoje é muito mais forte, e a sociedade busca isso quando vai às compras ou pretende adquirir algum determinado produto. Depois da crise subprime, os governos, até dos países desenvolvidos, despertaram mais para a questão da regulamentação, né? O marco regulatório. Aprimorar os marcos regulatórios, seja para o setor financeiro, que no caso da crise estava diretamente ligado a isso, e agora com esse desastre terrível no Golfo do México, quer dizer, mostra mais uma vez que é preciso aprimorar os marcos regulatórios. Quer dizer, como é que está essa questão do marco regulatório com a inovação? Quer dizer, eles são aliados, complementares, ou há, de fato, uma briga de um com o outro? Não, estão avançando, não há briga, há uma evolução. Então, quando a gente fala de marcos regulatórios ligados à inovação, posso citar a criação dos fundos setoriais, a lei de inovação, lei do bem, são marcos regulatórios que trouxeram para as empresas brasileiras uma maior capacidade de inovar, capacidade também de trazer pesquisadores das universidades para a empresa, capacidade de buscar ou acessar recursos como incentivos fiscais, enfim, está avançando e avançando bem nesse ponto. É óbvio que uma série de outros mecanismos devem ser criados para que o Brasil cresça ainda mais e inove cada vez mais. Executivos. Normalmente os bons executivos de alguns anos para trás aí, era a pessoa que vendia bem, conseguia vender o produto, colocar no mercado, marketing, tal. Existe uma nova política de formação de executivo, como é essa safra atual de executivo que está chegando no mercado, como ele se relaciona com essa perspectiva que o senhor coloca aqui de inovação relacionada à sustentabilidade, o novo mundo, como que o senhor poderia analisar essa nova safra de executivos que vem entrando no mercado? Essas são variáveis do mundo moderno, e quando a gente fala de mundo moderno, a gente está falando de executivos também. São premissas, são questões que estão cada vez mais no cotidiano das empresas, e quando a gente fala de executivos, a gente está falando de buscar uma maior inserção daquela determinada empresa no mercado. Então, é algo que tem se buscado, mas assim como o processo de inovação no Brasil ainda é novo, essas premissas, esses atributos, vamos falar assim, ainda não são uma unanimidade ou amplamente divulgados. Tem um trabalho bastante forte aí, tanto em questões ligadas à inovação, quanto a empreendedorismo, intraempreendedorismo, para que o Brasil possa avançar ainda mais. Olha que questão interessante. Há nos programas do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCT, nos quais sobram recursos. Há programas em que sobram recursos. Quer dizer, o Ministério quer alocar recursos, não consegue porque não tem demanda para aquele recurso, né? Então, falta interesse das empresas. Um desses programas é a subvenção paga pela FINEP às empresas que contratem mestres ou doutores para trabalhar em projetos inovadores. O benefício assegura um pagamento de metade do salário do novo funcionário. O programa Inova Brasil, da FINEP, que no começo trabalhou com grande empresa, ele está passando por uma reformulação, vai trazer de novo esse mecanismo, mas hoje ele está descontinuado. Hoje, eu digo, há uns bons anos, descontinuado para a grande empresa. Então, essa é parte da resposta. A outra parte da resposta, o que a gente está buscando nesse programa é identificar no mercado profissionais e trazer eles para a empresa para que eles possam agregar. Quando, na verdade, a gente deveria identificar na empresa profissionais com capacidade de realizar um mestrado, um doutorado nas áreas que ele
já conhece e já atua dentro de uma empresa e subsidiar esses profissionais para que eles façam mestrado e doutorado. Então, é necessário inverter também esse ciclo de formação de pessoas e atração de pessoas e dar maior abertura para as grandes empresas poderem acessar esse instrumento que hoje, como eu disse, é só micro, pequenas e médias empresas. Até que ponto esse ato também não é produto de uma falta de divulgação? Por exemplo, a gente sabe da existência de centenas de projetos de incentivos à inovação, mas a gente sabe também, por exemplo, uma empresa, vamos pegar a empresa grande, 10 mil funcionários, que em tese saberia de toda a legislação, muitas vezes está encravado lá no interior de um estado brasileiro e tal, e que não tem a mínima noção das linhas de financiamento que existem, tanto no estado quanto em nível nacional, até em nível internacional. O que vem sendo feito para que esses programas sejam divulgados de tal forma que penetre profundamente e vai buscar capilaridade onde estiver o empresário? A nível de promoção das ferramentas, eu acho que tanto na esfera pública quanto privada há uma série de ferramentas. Por exemplo, falando de AMPEI, a conferência da AMPEI, que é uma conferência anual com mais de 1.000 empresários, trata fortemente dessa questão. Existe uma série de cursos, treinamentos, capacitação nesse sentido, mas a gente também tem que entender o fluxo e a dinâmica das empresas. Por quê? Porque a maioria, na verdade, dos instrumentos de fomento no Brasil, eles são atrelados a editais. Editais que horas estão abertos, horas estão fechados. E a empresa não pode esperar aquele determinado período para inovar. Então, a empresa vai inovar da maneira que conseguir, mas vai inovar na medida que precise avançar no desenvolvimento e não possa esperar. Então, existem essas duas questões. Promoção, que tem que ser trabalhado e, como eu disse, está avançando, mas a gente tem muito por fazer, mas também aprimorar os instrumentos que existem hoje para que eles possam ser melhor utilizados pelas empresas, seja elas pequenas, médias ou grandes. Essa questão do medo do empresário de investir na inovação. Quer dizer, no primeiro momento ele pode temer que ele não sabe se aquela tecnologia vai dar certo ou não. E ele pode temer também que ele gaste mais, que ele passa a ter um custo na sua planilha e aquele custo demora muito, o retorno pode ser uma coisa muito demorada. Quer dizer, há alguma pesquisa, alguma evidência que diga que o investimento em inovação ele gera uma competitividade maior? Ou isso é questão do risco mesmo? Não, sem dúvida que é uma aposta que tem que ser feita pelo empresário na busca de um determinado produto ou processo, você me insistindo em produto e processo. Mas há uma série de evidências. Por exemplo, quando a gente fala de empresas que inovam, isso os dados do IBGE, a gente sabe que as empresas que inovam têm maior faturamento, exportam mais, com valor agregado maior, empregam mão de obra mais qualificada e conseguem pagar salários maiores, consequentemente ter esses talentos dentro de casa. Quando a gente compara com países desenvolvidos, o dispêndio privado é maior, significativamente maior que o dispêndio privado no Brasil, o que mostra que eles conseguem, através disso, uma maior competitividade. Enfim, eu acho que evidências existem dezenas, se não centenas. A questão é que é uma aposta sempre no curto prazo, é uma cultura que tem que ser estabelecida na empresa, apostar no intangível, efetivamente, para que no médio e longo prazo comece a colher esses frutos. Mas há o risco também, por exemplo, de uma empresa que investe pesadamente em tecnologia, ou seja, ela não vacilou nisso, acreditou nesse primado, ela investiu pesadamente na tecnologia, só que uma grande invenção, uma grande descoberta, uma mudança de rumo pode, vamos dizer, levar essa empresa a uma dificuldade grande, porque aquela tecnologia na qual ela investiu, que era uma tecnologia de ponta, deixou de ser de ponta em outro determinado momento. Isso ocorre também? Sem dúvida. E é comum? É comum, isso é parte do dia a dia. E mas é risco, puro risco. E é aí que entra o governo. Então, quando a gente fala de ferramentas de fomento, na verdade, elas vão auxiliar a diminuir esse impacto que a empresa possa ter. Então, diminuindo o risco técnico, aumentando a cooperação, por exemplo, com universidades onde está o conhecimento, e o risco financeiro efetivo, que é subsidiando parte do custo que aquela empresa tem. Então, é óbvio que uma empresa deve investir em uma série de linhas, deve ter um programa de inovação de longo prazo, ela não pode simplesmente apontar a bateria para uma determinada tecnologia e achar que aquele é o caminho. Então, agora, esse risco é menor do que em relação àquelas empresas que não fazem nenhum investimento. Sem dúvida. No próximo bloco, nós vamos ver a questão do empreendedorismo no Brasil. Aguarde.